que eu vou falar para vocês sobre a completude da vida humana em Lukács, a partir da discussão sobre escola, sobre educação escolar e sobre a importância que a escola pode ter na vida das pessoas. Eu não vejo Lukács como um autor difícil, que só deva ser objeto de estudo por especialistas. Eu não vejo Lukács como um autor para uma elite de intelectuais. Eu vejo Lukács como um autor no qual a gente deve buscar contribuições para a gente pensar sobre a vida, sobre a sociedade, sobre a formação das novas gerações. E então eu vou tentar falar para vocês sobre Lukács a partir dessa perspectiva. E por isso que eu escolhi o tema da completude da vida. Esse tema da completude da vida aparece em vários momentos da obra de Lukács. Aliás, é uma ideia que quero depois desenvolver mais, dialogar mais com os colegas que estudam, que leem Lukács. Tem gente aqui que domina Lukács muito mais do que eu, que já leu muito mais coisas do Lukács do que eu, mas eu diria que o tema da completude da vida é um tema que está presente em muitos momentos da obra de Lukács, de diferentes maneiras. Mas um dos momentos da obra dele em que esse tema aparece é lá na obra Estética, de Lukács, num dos capítulos dessa obra, que é um capítulo onde ele aborda a categoria de particularidade e na arte, na estética. E discutindo a categoria de particularidade, num certo momento, Lukács aborda a questão da completude da obra de arte. A obra de arte como algo que faz sentido em si mesmo. A obra de arte como algo que se completa. Então, a gente, por exemplo, lê um livro, Dom Quixote, Vidas Secas, Ilusões Perdidas. A gente não precisa de nenhum pré-requisito para ler Vidas Secas. A gente pega e lê. A gente não precisa de teoria literária para ler Dom Quixote. A gente lê Dom Quixote. Eu, por exemplo, li Metamorfose do Kafka na adolescência, por acaso, porque nós assinávamos edições de ouro, livros de bolso da Edições de Ouro. Era uma assinatura assim, chegava a 4 livros todo mês, e não escolhia os livros, vinha lá 4, e eu tinha uma coisa: tudo que chegava às minhas mãos eu lia, e se eu começasse a ler, eu lia até o final, mesmo que eu não gostasse, Eu lia até o final, porque eu achava que era uma derrota se eu não conseguisse ler até o final. Era um desafio que eu tinha comigo mesmo. Bom, aí chegou numa dessas vezes, Metamorfose do Kafka. Eu comecei a ler aquilo, achei um livro besta. Por quê? Começa lá, Metamorfose, o sujeito transformado num inseto. Eu era adolescente, pensei, mas que coisa, por que aconteceu isso com ele, Que história mais estranha. E pior, o sujeito em momento nenhum ele questionava por que ele estava transformado no inseto, nem explicava pra gente por que aquilo tinha acontecido. Eu achei a história bem besta, me incomodou muito aquela história. E eu li até o final. Claro que eu só fui entender a Metamorfose do Kafka muito tempo depois. Claro que teria sido melhor se eu tivesse o João Pedro de professor de literatura e tivesse me explicado, lido comigo a Metamorfose do Kafka. Claro que não foi o ideal a Metamorfose do Kafka cair no meu colo e eu ler assim sem preparo nenhum. Não estou dizendo isso. Mas estou dizendo que a gente pode ler a obra literária sem ter teorias sobre as obras literárias. As obras literárias fazem sentido em si mesmas. Elas são um mundo em si mesmas. Assim como um quadro, a gente vê um quadro do Van Gogh ou de outro pintor, aquele quadro, ele é um mundo em si mesmo. É a completude da obra.
Só que aí o Lukács, falando sobre a completude da obra, ele, num certo momento, afirma que o fundamento para a completude da obra de arte, do ponto de vista do conteúdo, é algo que está presente na vida de todas as pessoas. É a questão da completude da vida. E essa afirmação é realmente alguma coisa que faz a gente pensar. O fundamento da completude da obra de arte é algo que é um desafio que está posto para a vida de todo ser humano, que é a questão da completude da vida. Bom, mas para falar sobre a completude da vida, a gente precisa lembrar, e estamos falando de Lukács, né, que Lukács era um dialético, que Lukács analisava a realidade a partir da perspectiva do materialismo histórico dialético, que Lukács havia aprendido, digamos assim, a dialética com Marx, mas também não só com Marx, com Hegel. E aí vamos lembrar Lenin que escreveu nos cadernos filosóficos que a gente só pode compreender o Capital de Marx se a gente entender a dialética de Hegel. E eu diria, a gente só pode então compreender Lukács se a gente entender a dialética do pensamento lukatiano. E é claro que para entender a dialética do pensamento lukatiano, a gente precisa ler Marx, precisa entender esses fundamentos. Mas uma das questões da dialética é a contradição, a categoria de contradição. Então, se nós estamos falando de completude da vida, para compreendermos a completude, nós precisamos compreendê-la na relação com o seu oposto, senão não há contradição. E o oposto da completude é a incompletude. Completude e incompletude. E para falar de completude e incompletude, eu vou ler uma passagem de Karl Marx, dos manuscritos econômico-filosóficos, quando Marx apresenta para mim é uma ideia muito rica, que eu já explorei em alguns trabalhos meus, por exemplo, no livro A Individualidade para Si, quando Marx apresenta a sua concepção de ser humano rico. O que é o ser humano rico? Marx afirma assim: o ser humano rico é simultaneamente o ser humano carente de uma totalidade de manifestação da vida humana. Veja, riqueza e carência são opostos. O ser humano rico é ao mesmo tempo o ser humano carente, mas carente do quê? De uma totalidade de manifestação da vida humana. Prossegue Marx, a pessoa na qual a sua efetivação própria existe como necessidade interior, como falta. A sua efetivação é uma necessidade para a pessoa. E aí Marx completa, não só a riqueza, também a pobreza do ser humano consegue, na mesma medida, sobre o pressuposto do socialismo, uma significação humana e, portanto, social. Portanto, riqueza e pobreza, que são polos opostos, unidos na concepção de ser humano rico. O ser humano rico é um ser que tem necessidades, necessidades que o impulsionam à busca de superação. E aí eu vou ler, para dar exemplo dessa questão, eu vou ler uma passagem de um romance que alguns críticos literários não gostam desse romance, acham que ele não tem riqueza literária, mas eu não concordo com isso. Inclusive, já me criticaram por usar esse romance em citações de meus textos e livros, mas eu não concordo que esse romance seja pobre literariamente. Ao contrário, eu considero que ele é rico, tanto do ponto de vista literário, como em termos de engajamento político
e em termos educativos. É o romance Mãe, de Gorky, Máximo Gorky. Pois bem, nesse romance Mãe, para quem nunca leu esse romance, me desculpe quem já conhece, tá? Para quem nunca leu, é a história, né, que se passa no começo do século XX, de uma mulher. Ela é mulher da classe trabalhadora, ela é mulher de um operário. O marido dela é alcoólatra e violento, e bate nela. Mas logo no começo do romance ele morre. Mas tem um filho deles, né, que já é um jovem, também operário, e aí a mãe receia que o filho siga o mesmo caminho do pai, se torne um alcoólatra violento, que era o caminho de tantos operários, né? Felizmente o rapaz não seguiu esse caminho. Ele teve uma vez lá que ele tomou uma bebedeira, mas ele passou tão mal que não bebeu mais. Aí um dia ele fala para a mãe: mãe, eu vou trazer aí no sábado à noite uns amigos aí para uma reunião. Ela pensou: ih, vai ter bebedeira, né? Aí chega no dia, começa primeiro, acho que chega uma moça, a primeira a chegar, depois chegam mais uns rapazes, e para estranhamento dela, eles não se reuniram para beber, e pegam lá uns livros e começam a conversar sobre os livros. Ela achou tudo aquilo muito estranho. Bom, mas aí não vou relatar a história toda, depois vocês vão ler. Quem não leu. Em resumo da história, o rapaz, na verdade, estava participando de um movimento socialista. E eles fizeram uma reunião de estudo. E o rapaz vai preso numa passeata de 1º de maio, dia do trabalho, do trabalhador. E a mãe começa então a sua saga, a sua odisseia, né, no sentido de fazer o que ela pudesse para ajudar a libertar o filho. E também para entender por que o filho... E nesse processo ela vai entendendo por que o filho foi preso. E o que o filho estava defendendo. E ela era analfabeta. E ela, nessa aproximação aos colegas de movimento do filho dela, ela também aprende a ler, ela começa a se aproximar da música, de outras artes. E aí eu vou ler agora um trecho, né? E ela nesse momento desse trecho aqui, o filho dela está preso e ela está morando numa casa que tem o companheiro do filho dela do movimento lá, né? E aí o Gorky escreve o seguinte: ela já aprendera a ler, contudo, isso sempre exigia esforço, e quando lia, cansava-se depressa, perdendo o fio da meada. As figuras do livro absorviam-na como uma criança. Descortinavam diante dela um mundo compreensível, quase palpável, novo e maravilhoso. Veja, ela estava, assim como eu quando criança, por meio dos livros, descobri o mundo, né? Ela estava descobrindo o mundo. Vou lembrar para os jovens, né, que estão acostumados com muita imagem no celular, nos computadores, etc., lembrar que essa história se passa no começo do século XX, uma mulher operária na Rússia. Então, ela não era bombardeada por imagens, como todos são hoje bombardeados por imagens. Não tinha televisão, não tinha essas coisas. Então, essas figuras no livro causavam realmente um deslumbramento, né? Um maravilhamento. E aí, ela prossegue aqui o relato: erguiam-se cidades imensas, prédios maravilhosos, máquinas, navios, monumentos, riquezas incalculáveis criadas pelos homens e dádivas espantosas da natureza. A vida alargava-se, desvendando maravilhas e excitando a alma faminta e desperta da mulher com suas riquezas e infindáveis belezas. Vejam, a alma faminta e desperta. A vida, a heroína, a personagem, gostava especialmente
de examinar as gravuras do Atlas Zoológico. E, embora seu texto fosse impresso em língua estrangeira, dava-lhe nítida ideia da beleza, riqueza e amplitude da terra. Como é grande o mundo, dizia ela a Nicolai. Vibrava com os insetos e principalmente com as borboletas. Examinava maravilhada os desenhos e comentava: que beleza, Nicolai Ivanovich, hein? E ela ainda prosseguia: e quanta beleza em toda parte! E tudo isso nos é vedado, a gente não vê nada. As pessoas ficam correndo, não sabem de nada, não apreciam nada, não gozam a vida, não têm tempo para isso, nem vontade. Quanto prazer e alegria poderiam obter se soubessem como a terra é rica, e tudo para todos, e cada um para tudo, está certo? Então tem uma questão aqui que é de alguém que começou a aprender, alguém que começou a descobrir a riqueza que existe no mundo, seja a sociedade, seja a natureza, está sedenta por aprender mais. Sabe do quanto existe ainda por conhecer e por aprender. E esse é um ponto que eu queria trazer, a questão da tomada de consciência em relação à incompletude da vida, ligando isso com a tomada de consciência em relação à nossa ignorância. Porque eu vejo a tomada de consciência em relação à ignorância como algo que pode ser um impulso em direção ao conhecimento, à busca de conhecimento. Aliás, na história da humanidade é assim que o conhecimento avança. É exatamente por ignorarmos que buscamos conhecer. E quanto mais conhecemos, ao contrário do que o senso comum possa pensar, quanto mais conhecemos, mais se amplia o campo da ignorância. Por quê? Porque quanto mais conhecemos, mais perguntas surgem sobre o que ainda não conhecemos. Mais consciência se desenvolve sobre o desconhecido, que precisa passar da condição de desconhecido para conhecido. Então a ignorância pode ser um impulso para a busca de conhecimento. E no caso aqui da Pelageia, que é a personagem central, a ignorância era um impulso para o conhecimento. Entretanto, nem sempre a ignorância é um impulso para o conhecimento. Há uma passagem de Vidas Secas, do Graciliano Ramos, em que se lê o seguinte. Aliás, essa passagem, eu e o professor Demerval Saviani escolhemos como epígrafe para o nosso livro intitulado Conhecimento Escolar e Luta de Classes, a Pedagogia Histórico-Crítica contra a Barbárie. Nesse livro nós colocamos como epígrafe esta passagem de Vidas Secas de Graciliano Ramos, sobre Fabiano, personagem do livro. Está escrito o seguinte: Fabiano dava-se bem com a ignorância. Tinha o direito de saber? Tinha? Não tinha. Está aí. Se aprendesse qualquer coisa, necessitaria aprender mais e nunca ficaria satisfeito. É a intuição de que o conhecimento é perigoso. Perigoso porque nos põe em movimento. Perigoso porque produz em nós necessidades. Necessidade de aprender mais. E essa necessidade de aprender mais, esse movimento, foi caracterizado por Vygotsky como o desenvolvimento que tem início a partir do processo de ensino. Vygotsky afirmou que o ensino não é o término de um processo de desenvolvimento. É o contrário, ele é o início.
Porque à medida que o sujeito se apropria de conhecimento, que ele aprende, esse conhecimento gera movimento, gera desenvolvimento. É o que eu traduzo com algumas metáforas no meu livro Os Conteúdos Escolares e a Ressurreição dos Mortos, como sendo a metáfora que eu uso assim, que o trabalho educativo ressuscita os mortos. E os mortos, essa ideia de ressurreição dos mortos é a atividade humana que está objetivada na ciência, na arte, na filosofia, nos conteúdos escolares que deveriam ser ricos de conhecimentos científicos, artísticos e filosóficos. Nós temos aí a atividade de muitas gerações de seres humanos, são os mortos. O trabalho educativo ressuscita esses mortos, traz essa atividade à vida novamente. Só que tem uma coisa, quando os mortos são ressuscitados, eles se apoderam dos vivos. É a atividade que está contida nas obras de arte, nas ciências, na filosofia, essa atividade se torna nossa atividade. Ou seja, ela nos impulsiona para a busca da completude. Busca da completude que então é impulsionada pela consciência da incompletude. Nós nos tornamos conscientes de que precisamos realizar algo, de que precisamos deixar a nossa marca no mundo. É interessante que quando o Lukács está falando sobre, analisando a questão da incompletude e completude da vida, ele menciona Tolstói como exemplo. A análise que Tolstói faz da questão da morte. Como que em personagens de Tolstói, a relação com a morte é evidenciadora, ela mostra, ela evidencia como é que as pessoas, esses personagens, lidavam com a própria vida. Ou seja, se o sujeito lidava bem com a ideia da morte, é porque ele lidava bem com a sua própria vida. Ou seja, a morte é um momento da vida, é um momento final, mas é um momento para o qual todos nós caminhamos, mas que podemos caminhar com a percepção de que estamos fazendo algo, de que estamos construindo algum sentido para a nossa vida. E aí, Lukács, foi um pouco por isso que eu fiz ontem a pergunta para o Marcelo e para o Marcel sobre a questão da teleologia. Lukács, ele tanto na estética como na ontologia, ele, em certo momento, ele diz assim, até um pouco se apoiando no Nikolai Hartmann, que eu também mencionei ontem na minha pergunta, que a vida em si mesma, ela não é teleológica. Então a vida de uma pessoa, ela em si mesma não é teleológica. O indivíduo não nasceu destinado para algo. Não há um destino traçado para a vida da pessoa. Não há um sentido previamente dado para a vida das pessoas. Mas a pessoa pode construir o sentido da sua vida. Só que construir o sentido da vida não é algo que se faça de maneira puramente especulativa. A pessoa até pode acreditar num sentido para a sua vida de maneira especulativa, mas isso não é real. O sentido da vida se dá por meio das ações, daquilo que a pessoa realiza concretamente. Tanto que Lukács, quando está analisando a questão da completude da vida, ele diz assim, na verdade, ele diz, a completude da vida não é um objetivo que a pessoa busque. O que a pessoa realiza em termos de ações éticas são ações concretas, ou seja, a pessoa tem diante de si uma situação real, concreta. Essa situação envolve posicionamento, alternativas, decisões, e a pessoa decide, age.
e tem que lidar com as consequências das decisões que tomou, das ações que realizou. E aí eu trago também para essa reflexão uma frase de Marx, lá no 18 Brumário, uma frase famosa de Marx, quando Marx afirma que as pessoas fazem sua história, mas não a fazem como querem, como desejam. Elas fazem a partir das condições concretas com as quais se deparam na sua vida. Veja que dizer então que não é essa ideia de projeto de vida como está na disciplina aí do ensino médio, né? Que então leva os jovens, adolescentes a se auto-iludirem com a ideia de que se eu fizer um projeto mais sonhador que seja, e eu acreditar nesse sonho, isso vai se concretizar, isso vai virar realidade. Não. É a ideia de fazer a história, mas fazer a história a partir das condições reais, concretas, com as quais nos deparamos, com as determinações, é a dialética entre determinação e liberdade, com as determinações com as quais nós nos deparamos. São as circunstâncias da vida de cada um que as pessoas de início não escolhem. Eu não escolhi ter pólio, eu não escolhi andar de aparelho na perna, eu não escolhi andar de muleta. Aliás, eu nunca achei isso algo tranquilo, né? Eu me adaptei. Minha mãe relata que eu me adaptei bem, que eu saí logo andando com as muletas, com o aparelho nas pernas e tal, coisa que outras crianças não faziam. Mas é porque eu tinha vontade de andar. Aliás, eu tinha vontade de correr, coisa que eu nunca fiz, né? Mas saí andando. Mas dizer que foram condições que eu escolhi? Não, não foram determinações que eu escolhi. Assim como a gente não escolhe muitas das determinações da nossa vida. Por exemplo, a gente escolheu, sei lá, que a língua portuguesa fosse a nossa língua materna? Não, a gente não escolheu, é algo da nossa realidade, né? O meio no qual nós nascemos e crescemos é o meio onde se falava a língua portuguesa, a gente aprendeu a falar a língua portuguesa. São as determinações que a gente não escolhe. Só que diante dessas determinações a gente vai agindo, e ao agir a gente faz escolhas. A tal da categoria do por teleológico, ou seja, a gente estabelece finalidades diante das situações, age para alcançar objetivos. Só que aí existe uma coisa que são as consequências. E a gente tem que lidar com as consequências. Nem sempre as consequências das nossas escolhas, das nossas ações, são exatamente aquelas que a gente previa ou desejava. Às vezes a gente toma sustos, percebe que as nossas escolhas nos levaram a caminhos que não eram aqueles que a gente esperava, que as nossas escolhas, as nossas ações tiveram consequências que não desejávamos. E a gente reavalia as escolhas, reavalia as circunstâncias, reavalia as ações, reavalia as estratégias. Mas tudo isso a gente não faz como Robinson Crusoe na ilha. E mesmo o Robinson Crusoe na ilha, a rigor ele não estava sozinho. Ele levou toda a sua cultura britânica colonialista, preconceituosa, mas ele também levou recursos, né? Ferramentas, armas e outras coisas mais. Então, a rigor ele não estava sozinho. Como diz Marx, nos manuscritos, o ser humano, de 1844, o ser humano é social mesmo quando está sozinho. Então, a gente não faz essas escolhas, a gente não faz a nossa história, a gente não constrói o sentido da vida sozinho. A gente faz em relação com os outros. E aí entra a educação. O João Pedro, na mesa de abertura, ele usou a imagem do Virgílio conduzindo, né, o poeta
o Virgílio conduzindo o poeta, né, Dante, então, pelos círculos do inferno, pelo purgatório. E aí, eu queria retomar a ideia do Virgílio, essa imagem do Virgílio. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque o Dante não fez esse caminho sozinho. Ele precisou de um guia, ele precisou de um educador, ele precisou de alguém que o orientasse. E aqui eu retomo uma ideia do Snyders, naquele livro Pedagogia Progressista, Jorge Snyders. Quando Snyders afirma, ele está falando em relação à escola tradicional, Snyders afirma, não há ascensão sem guia. Ele está usando a imagem mesmo de o que a gente fala, montanha? Escalar a montanha. Então não há ascensão sem guia, precisa ter um guia, né? Então a gente não chega aos... O Snyders está falando da escola tradicional, os grandes modelos, né? Os grandes modelos das artes, da matemática, da ciência, etc. E a necessidade do professor como guia, para que o sujeito se relacione com essas grandes obras, essas grandes teorias, os teoremas, os raciocínios e assim por diante, né? Bom, então o Virgílio é o guia, né? Então a necessidade que a gente tem do educador, de alguém que nos conduza. Mas vamos analisar também pelo lado do Virgílio. Vamos pensar na necessidade do professor, da professora. E vamos pensar na questão do sentido da vida e da completude da vida. E aí eu diria que a busca pela completude da vida, porque nós somos seres sociais, envolve necessariamente as relações com as outras pessoas. E muitas vezes, a busca pela superação da incompletude da nossa vida, a busca pela completude da nossa vida, se faz por meio das ações voltadas às vidas de outras pessoas. Que me parece que é, essencialmente, a ação da professora e do professor. A professora que alfabetiza, que ensina a ler e a escrever, a completude, a busca de completude da sua vida está ligada à existência de crianças que não sabem ainda ler e escrever, portanto, que ainda são analfabetas, numa sociedade que tem a leitura, que tem a língua escrita. Então essas crianças precisam ser levadas a passarem da condição de quem não sabe ler para quem sabe ler, de quem não sabe escrever para quem passa a saber escrever. Então, a razão de ser da atividade da professora está na ignorância inicial dos seus alunos. Ignorância essa que precisa ser superada. E que será superada pela ação educativa, se for bem sucedida, é claro. Bom, só que, então nós estamos agindo, lembrando as palavras de Saviani, né, a definição de trabalho educativo, que o professor Marcelo lembrou ontem à noite, né, do professor Saviani: o trabalho educativo é o ato de produzir direta e intencionalmente em cada indivíduo singular a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens. Ok, então nós estamos agindo para humanizar, estamos agindo para fazer com que a pessoa passe da condição de quem não sabe algo à condição de quem passou a saber algo. Mas isso significa que essa pessoa vai seguir a sua jornada, como Dante. Ele seguiu a sua jornada, ele passou pelo inferno, pelo purgatório, depois ele vai seguir entrando no céu. Só que o Virgílio não pode entrar com ele no céu. Por que que não pode? Porque o Virgílio era um pagão,
poeta romano, pagão. E é muito interessante, porque a Divina Comédia, que é um gigantesco poema construído a partir de uma mitologia católica medieval de céu, inferno, purgatório, né? Ele não é conduzido por um santo, ele é conduzido por Virgílio, que era pagão, mas é claro, era um poeta, mas era um poeta pagão. E como poeta pagão, naquela mitologia, ele vivia onde? Quer dizer, a alma do Virgílio estava onde? No limbo. Não estava nem no inferno, nem no purgatório, nem no céu. Estava no limbo. Ele não podia entrar no céu. Assim como crianças não batizadas, os índios, enfim, todos os não cristãos, não católicos, não podiam entrar no céu. Então tinha um monte de gente, é claro, né? Um monte de alma lá no limbo. Então estava o Virgílio lá no limbo. O que eu queria dizer é que o educador conduz até certo ponto. Dali para frente, o sujeito segue sozinho. Mas o sujeito não teria chegado lá sem o educador. Ele não teria chegado lá sozinho. É como diz o professor Saviani, é a heteronomia no ponto de partida do processo educativo e a autonomia no ponto de chegada. A autonomia é uma conquista. O professor Saviani diz, o aprendiz na condição de aprendiz nunca é livre. Ele vai se tornar livre à medida que o trabalho educativo avance, e aí ele vai conquistando a sua autonomia. E é interessante que então alguém poderia dizer, mas quer dizer que o sentido da trajetória ali do Virgílio era levar o Dante a um lugar onde o próprio Virgílio não poderia ir. Sim, era. Esse é o sentido da ação educativa. Eu, como educador, não irei com o meu educando para a prática social dele ou dela. A prática social dele ou dela é a sua prática social. Claro que todos nós pertencemos à mesma sociedade, a prática social nos envolve a todos, mas, na verdade, eu estou preparando as pessoas para agirem na sua prática social. Claro que quem é professora, por exemplo, de criança que alfabetiza, né, tem aquela coisa, bom, espera-se então que cresça, que se desenvolva, que passe pela adolescência, que se torne adulto e que, então, vai ter a sua vida, suas lutas, suas causas, seus dramas, seus conflitos, suas escolhas. Mas o educador, a educadora agiram para que isso ocorresse. Então, eu diria que a completude da vida do educador requer que o educador satisfaça uma necessidade. Qual é a necessidade? A necessidade de fazer com que o outro cresça. A necessidade de fazer com que o outro aprenda. A necessidade de viver por meio da vida que o outro vai viver. Não viver a vida do outro no sentido que hoje em dia as pessoas fazem de ficar vendo a vida dos outros na internet, né, para se iludirem com a vida dos outros, em geral uma vida falsa, né, porque lá na internet, em geral, a vida que as pessoas mostram é falsa. Não nesse sentido, mas no sentido humano, humanizado, de que nós nos humanizamos por meio da humanização dos outros. Porque me parece que essa é a perspectiva comunista de humanização, de educação. A perspectiva comunista de educação não é a de que a educação vai selecionar alguns poucos talentosos. É a ideia
de que nós cresceremos juntos. Todos nós cresceremos juntos. E que para que eu cresça, é necessário que os outros cresçam junto comigo. Que eu cresça junto com os outros. Então, me parece que a ação educativa é essencialmente uma ação comunista. E me parece que uma sociedade comunista é uma sociedade essencialmente pautada no trabalho educativo. É por isso que eu já afirmei num dos meus textos, lá no livro Os Conteúdos Escolares e a Ressurreição dos Mortos, quando eu trato das relações entre educação e revolução, eu afirmei que se para a pedagogia histórico-crítica, se por um lado a educação deve estar a serviço da revolução, ou seja, a gente quer a socialização do conhecimento, a socialização do saber sistematizado, porque a gente entende que dominar o conhecimento é algo necessário para se transformar profundamente a sociedade, para se revolucionar a sociedade, que a gente não pode revolucionar a sociedade, a gente não pode ir além do capitalismo se a gente não compreender o que é essa sociedade, quais as contradições que a movem. Então, se nesse sentido a educação a serviço da revolução. Por outro lado, a gente entende que a revolução deve estar a serviço da educação, ou seja, que a revolução socialista, sim, por um lado, ela é um processo para assegurar que todos tenham o que comer, que todos tenham onde morar, que a gente preserve a natureza, que a humanidade não destrua a vida nesse planeta. Então, a Revolução Socialista tem sim objetivos ligados à sobrevivência, tanto dos indivíduos, como da espécie humana, como da vida, como um todo neste planeta. É verdade. Mas não se limita a isso. A Revolução Socialista não se limita à luta para que tenhamos as condições de sobrevivência. Ela vai além. Eu diria que seu grande objetivo é o desenvolvimento pleno de todos os seres humanos. O desenvolvimento pleno de todos os indivíduos. É criar uma sociedade na qual a busca de completude da vida de cada pessoa seja um objetivo de todas as demais pessoas. Que todos estejam engajados com a formação de cada criança. E, portanto, com a formação de todas as crianças. E é por isso que quando o professor Saviani diz que a função da escola é trabalhar com saber sistematizado, ele usa o verbo socializar. Socializar o saber sistematizado. Ou seja, não é para alguns, é para todos. E é por isso que quando ele define o trabalho educativo, ele afirma que é a produção da humanidade no indivíduo. A produção da humanidade no indivíduo significa a produção da humanidade em todos os indivíduos. Então, a revolução comunista, socialista, só pode ser assim chamada ela só merece ser assim chamada se ela tiver como objetivo criar uma sociedade que permita o pleno desenvolvimento, a plena humanização de todas as pessoas. Que todas as pessoas possam buscar construir ao longo de suas vidas o sentido da sua vida. E aí a vida humana se transforma numa obra. E aí a análise de Lukács sobre as obras de arte coincide com a análise sobre a vida humana como uma obra. Cada ser humano fazer da sua vida uma obra. Não quer dizer que as vidas serão todas iguais, muito pelo contrário. As vidas serão diferentes, serão diversas, porque a individualidade se desenvolverá na sua plenitude. E aí,
tenhamos clareza que individualidade não é nem de longe sinônimo de individualismo. Ao contrário, o individualismo não permite o pleno desenvolvimento da individualidade. É justamente numa perspectiva de desenvolvimento de todos que a individualidade pode se desenvolver plenamente. Eu penso que então, eu pensei em trazer esse tema da completude da vida para este seminário sobre Lukács e a educação escolar, não com o objetivo nem de longe de esgotar o tema. Pelo contrário, estou apenas iniciando com vocês uma conversa sobre esse tema, que eu acho uma questão fundamental, né, e que, de certa maneira, eu venho perseguindo essa questão desde a minha tese de doutorado, né, porque o tema da minha tese de doutorado foi justamente o de buscar os conceitos fundamentais para uma teoria da formação do indivíduo. Foi quando eu comecei a estudar, quer dizer, quando eu procurei me aprofundar em autores, né, que eu vinha tentando compreender, entre eles Lukács, Agnes Heller, Jorge Marcus, Leontiev, Vygotsky, claro, o próprio Marx, Engels, Gramsci. E aí eu elaborei minha tese que deu origem àquele livro, A Individualidade para Si, que foi publicado, então, eu defendi a tese em 92, o livro foi publicado em 93. E aí depois, em 2013, saiu uma terceira edição refeita, que eu reelaborei o texto. Bom, ali eu já, de certa maneira, tentei lidar um pouco com o pensamento do Lukács, muito pela mediação do Jorge Marcus, da Agnes Heller, dos estudos que eu havia realizado do Leontiev, das minhas leituras do próprio Karl Marx. Mas depois disso eu fui tentando avançar nessa relação com a obra de Lukács. Por exemplo, no ano de 94, duas coisas, né? Uma, eu ofereci uma disciplina optativa na Unesp de Assis, no curso de pós-graduação em letras, sobre a estética de Lukács. Foi um fracasso, só tinha 4 alunos inscritos, né? Que eu me lembro, ou eram 3? 4 ou 3, né? E só 2 terminaram o semestre, então o curso literalmente foi um fracasso e eu não ofereci mais esse curso. Mas naquele mesmo ano eu participei em Marília, na Unesp de Marília, de um simpósio, que foi o Simpósio Demerval Saviani e Educação Brasileira. E naquele simpósio eu participei de uma mesa, e naquela mesa eu apresentei um trabalho intitulado Elementos para uma Ontologia da Educação na obra de Demerval Saviani, em que eu procurei fazer uma aproximação entre algumas reflexões de Lukács sobre a questão da ontologia do ser social e as análises de Demerval Saviani. Aí, naquele meado da década de 90, eu tive que momentaneamente interromper esse meu diálogo com a obra de Lukács, porque eu precisei enfrentar uma outra questão, que é a das pedagogias do aprender a aprender. Eu tinha que fazer a crítica ao construtivismo e outras pedagogias que estavam se difundindo amplamente na educação brasileira desde a segunda metade da década de 80, e muita gente fazia confusão entre essas coisas. Misturava Vygotsky com Piaget, misturava pedagogia histórico-crítica com construtivismo, né? E alguém precisava dizer, olha, tem muita coisa errada aí, né, nessas ideias. Foi quando, então, eu fiz uma série de estudos, de pesquisas, que resultaram em várias publicações, né? Entre elas o livro Vygotsky, O Aprender a Aprender, Crítica às Apropriações Neoliberais e Pós-Modernas da Teoria Vygotskiana e outras coisas. Então eu passei bastante tempo fazendo esses estudos, né? E aí Lukács e a estética ficavam lá. Eu lia e tal, mas não
não me aprofundava tanto quanto eu gostaria, né, nesses estudos. Foi então que chegou um momento que eu me dei já por satisfeito, por concluído esse trabalho de crítica às pedagogias do aprender a aprender, e aí outras pessoas já estavam produzindo, publicando, pesquisando sobre isso. Tinha feito a minha tarefa, falei, agora eu vou voltar ao Lukács. E então ali por volta de 2007, eu decidi que eu ia, 2007, 2008, 2007, eu decidi que eu ia voltar ao Lukács. Foi quando então eu elaborei um novo projeto de pesquisa, que mandei para o CNPq, etc., que é aquele projeto Arte e Formação Humana em Lukács e Vygotsky. Então, desde então eu retomei esses estudos do Lukács, né, principalmente da estética do Lukács, mas também da ontologia do ser social, e tenho procurado fazer esse esforço de aproximação entre a pedagogia histórico-crítica e os estudos lucatianos, porque vocês sabem que no Brasil tem alguns grupos lucatianos que não gostam muito de escola, de falar de pedagogia, nem de Saviani, nem de pedagogia histórico-crítica. Não vou citar nomes para não parecer que estou polemizando desnecessariamente, mas vão mais numa linha de um certo crítico reprodutivismo, eu diria. Tipo assim, escola é sempre alienação, escola é só a reprodução da ideologia dominante. E eu tenho procurado, então, desde lá da década de 90, fazer essa aproximação entre Lukács e a pedagogia histórico-crítica, e até poderia hoje ter escolhido outros temas para conversar com vocês, sobre a questão da catarse, por exemplo, né? Eu acho que eu dei uma contribuição ao analisar a catarse em Lukács, para pensar sobre a catarse na educação, já que o professor Saviani analisou a catarse a partir de Gramsci, a catarse na pedagogia histórico-crítica a partir de Gramsci. E eu aproximei, então, as análises também do Lukács sobre a catarse, argumentando que, na minha interpretação, a catarse não é uma categoria que se aplique só à questão da arte, da estética, né? Aliás, me baseio no próprio Lukács para fazer essa afirmação, porque o Lukács diz que a catarse, antes de estar na arte, ela está na vida. Ela existe na vida. Então, se ela existe na vida, né, e da vida ela é trazida para a arte, então a catarse também se dá nas relações entre as pessoas, né, com os vários tipos de produções humanas, incluindo as produções nas ciências, na filosofia, né? Então, a questão da catarse no processo educativo, no desenvolvimento dos indivíduos. Poderia ter conversado sobre isso com vocês, poderia ter trazido a questão da concepção de mundo também, e outras questões assim. Mas eu achei que valeria a pena eu trazer especificamente essa questão da completude da vida. Porque me parece que isso é um tema que Lukács, com todo o seu engajamento com o socialismo, com a causa da humanização, da transformação da sociedade para a plena humanização do ser humano, ele estava muito empenhado em compreender essas relações mediadas e complexas entre a transformação da sociedade e a transformação da vida de cada pessoa. E nós que trabalhamos com educação, também numa perspectiva crítica, numa perspectiva marxista, também procuramos trabalhar com essas relações. As relações entre o gênero humano e a vida dos indivíduos, entre a transformação da sociedade, a prática social transformadora, os processos de revolucionamento da sociedade e as mudanças nas vidas das pessoas. Eu acho que são questões que temos aí a aprofundar, a debater, a estudar mais, e eu acho que esse seminário é para isso, né? Um seminário de estudo, de discussão, de aprofundar alguns temas e lançar outros. E, para terminar, eu queria insistir na questão da escola.
Tudo isso eu estou analisando, pensando na educação escolar, na defesa da escola. E algo que eu afirmei aqui, quando houve a comemoração dos 25 anos do nosso programa de pós-graduação, eu afirmei o seguinte: eu considero a escola como uma das mais importantes instituições criadas na história da humanidade. E continuo a pensar isso. Continuo a pensar que a escola é uma das mais importantes instituições da história da humanidade. E ao contrário do que muitos pensadores de esquerda afirmaram, ainda afirmam, que a escola seria uma instituição essencialmente alienante, burguesa, eu afirmo que a escola é uma instituição socialista em si. Que a escola, ela é socialista mesmo quando ela não sabe que é, desde que ela esteja ensinando, desde que os conhecimentos estejam sendo transmitidos, desde que as novas gerações estejam aprendendo. E aí eu imito sim o Lukács, quando o Lukács usa lá como epígrafe da estética uma frase de Marx. Marx, quando analisa o fetichismo da mercadoria, afirmou: não sabem, porém o fazem. Vocês sabem que essa frase aí é uma ironia de Marx, né, em relação a algo que está, segundo, se eu não me engano, no Evangelho de Mateus, que Jesus está na cruz e diz: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Aí Marx escreveu: não sabem, porém fazem. Mas ele estava se referindo à mercadoria, que as mercadorias parecem ter vida própria, mas na verdade elas são relações sociais. Somos nós que damos vida às mercadorias. Eles não sabem, porém o fazem. Aí o Lukács pega essa afirmação de Marx e coloca como epígrafe da estética, mas com outro sentido. Qual é o sentido? De que na história da arte, os grandes artistas e as grandes obras são um posicionamento contra a desumanização, uma luta contra o fetichismo, contra a alienação, uma afirmação do humano, mesmo que os artistas não saibam disso. É a questão da vitória do realismo, que foi comentado hoje aqui na mesa, à tarde, né? A vitória do realismo. Balzac, por exemplo. Balzac tinha uma visão de mundo monarquista, aristocrática, mas a sua obra mostrou com grande realismo que o mundo aristocrático seria superado pelo mundo burguês, com todas as contradições e problemas do mundo burguês. E aí, então, o Engels chamou isso de vitória do realismo. Ou seja, e o Lukács explora muito isso, quando a obra vai além da própria visão de mundo do artista. Quando a subjetividade, o subjetivo que está na obra, vai além da subjetividade cotidiana do artista. Eles não sabem, porém o fazem. É por isso que Lukács usou essa epígrafe na estética. E eu assumidamente imito Lukács para usar isso em relação aos professores e à escola. Quando os professores, quando a escola ensina, estão sendo socialistas, mesmo que não saibam. Eles não sabem, porém o fazem. E é isso que eu afirmo. A escola, quando ela ensina, quando ela transmite o conhecimento, ela é uma instituição socialista em si. O nosso desafio é fortalecer a escola como instituição socialista em si, para darmos um salto qualitativo, fazendo com que ela se transforme numa instituição socialista para si, que é claro que envolve um processo de ampla transformação da sociedade.
Eu sei que nós não estamos vivendo esse momento. Eu sei que nós estamos vivendo um momento de retrocesso, em que a escola está sendo atacada violentamente para que ela não ensine, para que ela não transmita os conhecimentos científicos, artísticos, filosóficos, para que a escola, o currículo escolar se limite aos conhecimentos do cotidiano, do senso comum, as formas mais alienadas de se ver a realidade e a vida humana. E isso é realmente um processo profundo de ataque às novas gerações, aos jovens, às crianças. É um processo profundo de desumanização. Então, eu penso que temos muito a estudar para defender a escola como instituição humanizadora, como instituição socialista em si, que pode sim dar um salto em direção a uma perspectiva socialista para si. Obrigado e espero que nós possamos reeditar esse evento em outros momentos, possamos avançar nessas discussões, aproximando mais as reflexões de Lukács às questões sobre a educação escolar no Brasil. Muito obrigado. Professor, muito obrigado. Acho que trouxe reflexões aí muito importantes para todos nós que estamos, de um modo ou de outro, relacionados à educação escolar, mas também a outros campos do saber. Então nós vamos agora abrir para as perguntas, e aí nós pensamos inicialmente em fazer, como tem sido nas outras mesas, blocos de 3. Tá? Então as pessoas aí que tenham de fazer as suas perguntas se manifestem, por favor, levantando a mão, que aí alguém vai levar o microfone. Bom, meu nome é Luísa, eu sou estudante de graduação em Ciências Sociais ali da UEL, da Universidade Estadual de Londrina, Queria primeiro parabenizar pela sua exposição, muito interessante. E teve uma coisa que você falou que me chamou muita atenção, que na verdade eu não sou da educação, eu terminei meu bacharelado, tive minha primeira aula da licenciatura sexta-feira passada. E daí teve uma coisa que você colocou, uma frase aqui, que eu anotei que foi muito interessante para mim, que você colocou assim, que é a heteronomia do ponto de partida do trabalho educativo e a autonomia como ponto de chegada. E nessa minha curta experiência na disciplina de educação e sociedade que eu tive na semana passada, teve uma coisa que me chamou a atenção que me incomodou bastante, que na verdade, para boa parte dos estudantes, e isso leva também ao constrangimento do próprio docente, tem assumido meio que um movimento contrário. Então, não da heteronomia como ponto de partida, mas sim de uma suposta autonomia do estudante no ponto de partida do processo de trabalho educativo, que vai numa direção que vai contrário ao saber científico, ao conhecimento historicamente construído, que foi uma coisa que a gente discutiu um pouco nos GTs, e leva ao entendimento de que há como se o estudante, nesse processo anterior à educação, já fosse dotado de um conhecimento que está acima do conhecimento historicamente construído. Então, eu queria que você dissertasse um pouco sobre como a gente enfrentar essa questão, porque ela aparece muito no início ali do processo socioeducativo, e tem meio que dominado, hegemonizado certa parte do discurso acadêmico. E para os estudantes que são da licenciatura, então, são futuros professores, e acho que há uma confusão em relação ao próprio papel. Então, se você puder comentar um pouco sobre isso. Obrigada. Eu queria fazer uma pergunta acerca do contato com a arte no processo de ensino. Você tem todas as referências ao Inferno de Dante, por exemplo, do seu percurso com Virgílio. Isso nós estamos discutindo no processo de recepção que o aluno tem com a obra. Contudo, eu queria fazer uma pergunta pensando em outro tipo de processo. De que forma que, a partir das perspectivas adotadas, há de se pensar, por exemplo, a ação criadora, a ação criativa, no caso criativa artística, no desenvolvimento das suas formas de expressão, na sala de aula, ela pode se aliar
a própria pode se aliar a esse processo de completude da vida humana, de que forma que a ação criativa, de que forma que o professor, professora, né, que venha, porque tradição, pela própria tradição, né, da sala de aula, que se entende muito essa relação de que o tempo todo acaba se trabalhando com elementos já sistematizados pelo saber, né? Só que trabalhando com os elementos já sistematizados, objetivos, né? E só que ao mesmo tempo fica uma curiosidade da minha parte de pensar de que forma a ação criativa possa colaborar, possa dialogar com o saber sistematizado, né? Então, pensando propriamente as formas de expressão, as formas de expressão que seria, digamos, formas de expressões elevadas através dos gêneros artísticos, das mais variadas formas. De que forma isso pode colaborar? É isso, obrigado. Bom, eu sou o Juliano, sou formado aqui em Ciências Sociais na Universidade, dou aula no estado de Sociologia e participo de algumas aulas que o professor dá. Queria começar falando que é sempre muito inspirador ouvir o professor falar, sempre, e queria colocar a minha pergunta da seguinte forma. Hoje eu assisti no Congresso Nacional uma audiência pública sobre a área de educação. Quem estava presidindo era a Tabata Amaral, e fiquei perplexo a hora que eu vi um representante do Instituto Lehman falando, e também tinha o Instituto Ayrton Senna, entre outros. Eu queria saber qual que é a opinião do professor sobre essa simbiose que está se tornando o MEC junto com essas instituições. É isso, obrigado. Meu nome é Jonas. Queria inicialmente fazer uma saudação para a equipe organizadora do evento, que foi mencionada pelo professor Milton Duarte, e agradecer também o acolhimento, né, e parabenizar pela organização. Eu sou daqueles, viu, professor Milton, que sou lá de Brasília, da UNB, sou pesquisador do Avante, do Síntese, que também é um grupo de educação escolar, ligado à educação física, né, com interesse na educação física. Então, queria inicialmente parabenizar e agradecer a organização e que a gente tenha longa vida, né, aos estudos e outros seminários possam vir tomando como objeto o pensamento do Lukács. Bom, professor, a minha questão são duas. A primeira é mais de natureza teórica, aproveitando quem compreende muito o Lukács e que tem também na sua trajetória relativamente mais recente uma profícua relação com o professor Saviano, esse encontro que a gente tem consumido e que a gente precisa também reverenciar. E a segunda é uma questão mais de natureza de curiosidade mesmo, em função de uma passagem da tua fala. O Michel Louvi, professor, ele escreveu um texto que está no Marxismo contra o Positivismo e foi reeditado, enfim, 8 anos para cá, e o último texto dele é um texto que me parece polêmico do ponto de vista teórico, ele mesmo menciona isso na reedição, e que toma como objeto o encontro, né, uma convergência, uma análise de convergência entre o Lukács e o Gramsci, né? Estou tentando lembrar aqui sobre o título da obra, mas é isso, é Gramsci e Lukács, e alguma coisa que colocam esses dois como autores marxistas antipositivistas, né? O título do livro é Marxismo contra o Positivismo. E aí, ao passo que, ao estudar o Saviani, né, salvo o melhor juízo, a gente não encontra o Lukács, mas encontra sobretudo o Gramsci, né? E aí a oportunidade de saber como é que se dá, se você tem acordo a essa convergência e de que forma também isso de alguma maneira comparece na interlocução, na brilhante interlocução que você tem com o professor Saviani. Essa é a primeira questão. E a segunda, de maneira mais pontual, é uma passagem quando você fala do romance do Gorky, da mãe, né? Você mencionou que
foi criticado, assim, né? Que você recebeu críticas em razão da tua exposição, de você estar dando destaque a tal romance. Eu queria saber o argumento dessa crítica, né? Você não chegou a apontar ela, nem era necessário, mas me ficou essa curiosidade. É isso, obrigado. Tudo bom? Meu nome é Priscila, sou doutoranda na UNB, trabalho com educação e ciências e me interessa muito o tema sobre a concepção de mundo, né? A senhora anunciou na fala e eu queria, se possível, comentasse sobre como a escola pode contribuir para evitar essa cisão, né? Para trazer para os conteúdos escolares a discussão sobre a concepção de mundo. Autonomia e heteronomia. A autonomia no ponto de, heteronomia no ponto de chegada do processo educativo e autonomia, heteronomia no ponto de partida e autonomia no ponto de chegada do processo educativo. Claro que isso a gente tem que, como várias outras questões, a gente precisa diferenciar, né, de acordo com o nível educacional ao qual nós estejamos nos referindo, né? Então, se é criança pequena, se é com pré-adolescente, adolescente, um jovem, ensino superior. Então, são momentos diferentes, né, da formação, da educação de uma pessoa, e é claro que nesses momentos, então, as práticas educativas, as estratégias serão diferentes, não só os conteúdos. Claro que os conteúdos vão se modificando, se complexificando, mas também a forma de trabalhar, as estratégias, a didática deve levar em consideração isso. Agora, eu concordo com a sua preocupação e embora não me surpreenda o fato de que as concepções hegemônicas dominantes, né, colocam a autonomia já no ponto de início, né, no ponto de partida do trabalho educativo. Isso não é novo, né? Isso vem lá da Escola Nova, começo do século XX. Aliás, isso já vem desde Jean-Jacques Rousseau, Emílio, com precursores das ideias escolanovistas no século XVIII, como Pestalozzi, Froebel, Tolstói, né? Mas mais fortemente o movimento da Escola Nova ali no começo do século XX, a ideia de que então o centro tem que ser a atividade da criança, a tal da revolução de Copérnico na educação, as pedagogias centradas no aluno, na atividade espontânea, livre, e aquela conversa toda, né? Então, isso não é de hoje. Essa ideia de liberdade, de autonomia no ponto de partida, no processo educativo, não é de hoje. E me parece que, então, é toda uma visão de educação que atravessou o século XX e continua hegemônica até hoje. Embora, muitas vezes, quem fala sobre educação, quem defende certas ideias, apresente como se elas fossem absolutamente novas. Por exemplo, hoje em dia fala-se em metodologias ativas para o ensino superior, para o ensino médio, etc., como se fosse uma grande novidade, como se estivessem descobrindo a pólvora, quando, na verdade, essa conversa de educação ativa, escola ativa, métodos ativos em educação, já tem mais de 100 anos. Então, é preocupante, sim, quando se perde de vista que a autonomia é uma conquista essa que requer que o sujeito adquira o domínio de muitas coisas que de início ele não tem domínio. Vou voltar ao exemplo da alfabetização. Como é que alguém vai ter domínio da leitura e da escrita, vai ter autonomia, vai ter liberdade, se não realizar todo aquele imenso esforço inicial que é o de dominar o código escrito? E ninguém domina o código escrito se não for ensinado, se não for conduzido. Repito,
vamos relativizar, pensar nos vários níveis. Então, se estivermos falando de jovens no ensino superior, ok, já é diferente, não vai agir como se fosse criança. Mas não tem plena autonomia no começo do processo. Até porque essa plena autonomia no começo do processo é uma ilusão. Sabe por quê? Esse jovem, muitas vezes, está sendo conduzido heteronomamente pelas redes sociais, pelo celular, pelas muitas formas de alienação que são difundidas pelas chamadas tecnologias digitais de informação e comunicação. Então, é uma pseudo-autonomia. A questão da ação criativa, né? Eu vou ligar mais um pouco também com essa resposta, né? Mas no seguinte sentido. No meu livro Os Conteúdos Escolares e a Ressurreição dos Mortos, tem um capítulo sobre o conceito dialético de reprodução. Então, eu ali argumento o seguinte: a reprodução da cultura, a reprodução do conhecimento é um processo movido por dois polos opostos. Um é o polo da conservação do que existe e outro polo é o da criação do novo. Conservação do que existe e criação do novo fazem parte de um mesmo processo que eu chamo de reprodução. Reprodução da cultura, reprodução do conhecimento. Então, nesse sentido, a criatividade não se opõe à conservação do que existe. A transformação, a criação do novo, parte do que existe. Então, dominar o saber sistematizado é condição para a criatividade. Agora, é claro, o nosso objetivo é fazer com que os indivíduos alcancem, sim, autonomia, criatividade, pensamento crítico. Mas é um erro, é uma armadilha criada pelas pedagogias do aprender a aprender, escola nova, construtivismo, pedagogia das competências, pedagogia dos projetos e tantas outras. Essas pedagogias criaram a ilusão de que a gente só pode valorizar a criatividade se trabalhar na perspectiva do aprender a aprender. É uma armadilha. Na verdade, o que essas pedagogias valorizam não é a criatividade, não é a autonomia de pensamento. E eu analisei isso num dos meus textos intitulado As Pedagogias do Aprender a Aprender e Algumas Ilusões da assim chamada Sociedade do Conhecimento, que está naquele meu livro Sociedade do Conhecimento ou Sociedade das Ilusões. Sobre a audiência pública lá do MEC, a questão do MEC, do Instituto Lehman e esses outros, né? Isso é um ataque frontal à educação pública. Isso é um ataque frontal ao caráter público que o sistema escolar brasileiro deveria ter. Isso é a subordinação da educação aos interesses da burguesia, dos empresários, ou seja, da classe dominante. Então, o MEC jamais deveria permitir, né, essa invasão, esse ser dominado, porque dos relatos que me chegaram é que o Instituto Lehman está presente maciçamente lá no MEC, ditando as cartas, né? Isso para mim é o oposto do que nós defendemos em termos de um sistema público de ensino que leve o conhecimento nas suas formas mais ricas a todos, né? Sobre a questão de Gramsci e Lukács, se eu vejo aproximações entre Gramsci e Lukács, se eu como é que me posiciono em relação a isso? Bom, eu sou, do ponto de vista da pedagogia histórico-crítica, eu sou um dos responsáveis, sim, por essas aproximações. Se pegar meus textos, vocês verão que eu tenho trabalhado com Gramsci, com Lukács, com Vygotsky, com outros autores. Por exemplo, quando se discute a questão das alternativas, quando Lukács discute a questão das alternativas e coloca isso na fonte, na origem da liberdade,
quando Lukács está analisando o trabalho, a questão das alternativas, a origem da liberdade, eu faço relação entre isso e uma passagem de Gramsci que para mim é muito esclarecedora, em que Gramsci afirma que a possibilidade não é a realidade, mas é também ela uma realidade. E que, então, que o ser humano possa ou não possa fazer algo é importante. E é importante para a própria questão da liberdade. Gramsci afirma, possibilidade significa liberdade. E aí ele acrescenta, não basta, porém, que exista a possibilidade, ou as possibilidades. É preciso conhecê-las, saber utilizá-las e querer utilizá-las. Então, eu analiso essa passagem de Gramsci, aproximando-a, né, da análise que Lukács faz sobre a questão das alternativas na origem da liberdade. Com isso, não quero dizer de maneira nenhuma que não existam divergências entre certas análises de Gramsci e Lukács, e não quer dizer de maneira nenhuma que eu não possa ter discordâncias, seja em relação a Lukács, seja em relação a Gramsci. Tem algumas discordâncias sim, mas aí eu teria que apresentar em outro momento para ser cuidadoso com autores tão grandes como ambos, né? Então teria que apresentar em outros momentos essas divergências ou até dúvidas, né, para serem aprofundadas e esclarecidas. Sobre o argumento que me apresentaram ao uso que faço, né, a incorporação, né, ao reconhecimento que dou, o que me parece ser a riqueza do romance Mãe, do Gorky, né, o argumento que me deram é que seria literariamente pobre, que seria uma obra mais de propaganda política e seria literariamente pobre. Bom, eu não sou crítico literário, não sou escritor, né, mas eu sou um leitor, e eu acho que eu sou um bom leitor. Não sou um bom leitor de poesia, nunca fui, não aprendi a ler poesia, confesso que sou quase analfabeto em poesia, mas eu sou um bom leitor da literatura em prosa. Talvez porque eu tenha começado na literatura lendo o tal do romance, a epopeia burguesa, né? E então eu sou um leitor da prosa, não sou um bom leitor da poesia, né? Vou confessar a vocês que eu li primeiramente a Divina Comédia em prosa, mas até aí o Lukács falou que quando ele era criança ele leu a Ilíada em prosa, em versão em prosa em húngaro, e que isso foi catártico para ele, porque fez ele pensar sobre a seguinte questão: Heitor, que era o herói que estava com a razão, foi derrotado, e isso o marcou profundamente. Então, não é tão ruim assim eu ter lido. Depois eu tenho, até hoje, continuo a fazer o esforço a ler a Divina Comédia em versos, mas sou obrigado a confessar que sofro para ler em versos, né? Mas eu sou um bom leitor, e eu considero que a Mãe é uma obra muito rica, considero que é uma obra muito rica do ponto de vista literário, eu não vejo como uma obra pobre de jeito nenhum. Então eu não concordei com o argumento, agradeci pela pessoa que fez, agradeci quem fez a crítica, mas não concordei e fim de conversa. Agora, tem gente que estuda o Gorky, que é pesquisador aí, tradutor, crítico literário, e que afirma isso, viu? Afirma que a Mãe seria a obra mais pobre que Gorky teria escrito. Preconceito. É preconceito. Você sabe que esse pessoal às vezes tem uns preconceitos aí difíceis de superar. Sobre a concepção de mundo e escola. Eu tenho insistido muito nessa questão, quem lê meus textos sabe disso, né? Aquele meu texto, A Importância da Concepção de Mundo para a Educação Escolar, que eu incorporei como capítulo do livro Os Conteúdos Escolares e a Ressurreição dos Mortos. Eu tenho insistido
na ideia de que os conteúdos escolares veiculam concepções de mundo, portanto eles não são neutros e portanto não faz sentido aquela ideia que muita gente fala, assim, quando a gente fala, né, em nome da pedagogia histórico-crítica, vamos ensinar o saber sistematizado. As pessoas falam, mas só isso? Ah, é isso que a escola só vai fazer isso? Aí perguntam, mas e a conscientização? Quer dizer, e o político? Mas peraí, quem falou que os conteúdos escolares, que o saber sistematizado não carrega concepções de mundo, posicionamentos? Claro que carrega. E carrega no conteúdo e na forma. E a gente tem que trabalhar essa dialética conteúdo e forma para desenvolver concepções de mundo. E já que mencionamos Antônio Gramsci, Gramsci faz uma análise, no meu entender, brilhante quando mostra que a escola tradicional criava as bases para a concepção de mundo ali na escola elementar, quando ensinava as primeiras noções de ciências da natureza, dos direitos e deveres do cidadão, ou seja, da vida em sociedade. Depois ele mostrou também que a escola acabava trabalhando uma concepção de mundo quando ensinava a gramática do latim. Ou seja, a gente pode discordar da concepção de mundo que a escola esteja veiculando, ou das concepções, mas que ela sempre veicula concepções de mundo, sim. E os conteúdos escolares, o saber sistematizado, ele é rico nesse sentido, né? E também procurei explorar isso mais recentemente num texto meu intitulado O significado político da objetividade do conhecimento e sua difusão, em que eu argumento que, por exemplo, quando a gente trabalha com conhecimento científico, esse conhecimento científico carrega uma série de noções, de posicionamentos, de valores, e isso é concepção de mundo. Então, eu acho que a melhor forma da escola trabalhar, desenvolver uma concepção de mundo que seja materialista, histórica e dialética, é transmitindo o conhecimento nas suas formas mais ricas, das ciências da natureza, das ciências da sociedade, das artes e da filosofia. Newton, no tema da completude da vida humana, nas suas novas leituras, né, de Lukács, que vão se renovando, né? Eu vou colocar uma pergunta talvez inesperada. Tem espaço para pensar o amor no tema da completude da vida humana? E com relação à escola e ao conteúdo escolar e ao trabalho do professor? Sou Efraim, da Universidade Federal de Goiás, né? E só reforçar o que já foi dito, né? Parabenizar aqui publicamente, né? Pela recepção, né? Para mim também foi um prazer retornar, né? Sou filho aqui da casa, né? Fiz doutorado aqui, né? Sob a orientação do professor Nino Duarte. E é um prazer estar aqui novamente, né? Depois de alguns anos, né? E estar novamente com uma atividade presencial, como já foi colocado. Para mim isso é muito relevante, muito importante, né? E eu me sinto, né, lembrando de uma vez que o professor Nino Duarte foi lá na UNB. Eu não sei se ele vai relembrar dessa história, mas ele foi lá e depois da palestra ele me falou que se sentiu muito bem lá, né? E hoje eu entendo bem aquilo que você disse aquela vez lá na UNB, né? Eu me senti muito bem aqui durante todos esses dias, né? Me sentindo bastante em casa, né? E então foi um prazer estar aqui, mas é só mais para reforçar o que já foi dito do evento, né? Da importância desse evento e de ser presencial, né? Essa é uma questão muito relevante, né? Nesse momento, né? Histórico que a gente está vivendo. Bom, mas para não prolongar, né, minha questão, né, a partir do que foi dito, né, aqui na fala excepcional que o professor Newton fez, eu queria que o professor pudesse desenvolver um pouquinho mais uma relação que nessa sociedade que a gente vive, né, como o Marx bem colocou no Capital, né, é uma sociedade que ela traz, né, para o ser humano uma restrição, né, do que o ser humano é, transformando o ser humano em coisas e coisas em seres, né? Então, na continuidade da frase, né, não vou fazer literalmente, mas na continuidade ele vai falar aqui, então,
né, as coisas se transformam em seres, seres se transformam em coisas, né, e as pessoas, né, passam a ser o que elas carregam no seu bolso. Né? Então, por que eu refleti sobre essa frase específica? Né? Porque essas questões que foram postas aqui, para refletir sobre a questão da completude da vida humana, me parece que na sociedade capitalista, né, na sociedade que a gente vive, é uma sociedade que existe, né, concretamente, a sociedade capitalista ela impede não só a completude da vida, mas que os seres humanos possam se desenvolver, né, do que o Marx chamou, né, de uma forma, né, que possa desenvolver todos os seus sentidos e possibilidades. A pedagogia histórico-crítica ela defende, né, que os seres humanos possam se desenvolver na sua máxima potencialidade e possibilidade, né? O que nessa sociedade é impossível, né? Nessa sociedade capitalista é impossível. Por quê? Porque essa sociedade ela cria barreiras objetivas que impedem os seres humanos de se desenvolverem nessa plenitude que o Marx desenvolveu. Ou seja, eu não vou me recordar agora o nome, mas o texto, né? Mas o professor Luiz Duarte, no texto dele, vai falar que a sociedade comunista é a referência para se desenvolver o que a pedagogia histórica busca, né, em desenvolvimento humano. E que essa referência, né, na sociedade comunista, do vir a ser, né, ou seja, do que não existe, né, a possibilidade da existência, né, de uma sociedade que não tenha como limite as barreiras que o capitalismo cria, né, é a referência da pedagogia histórica para se defender, né, o conteúdo. Eu fiz todo esse contexto para fazer uma pergunta. Né? O que seria essa pergunta? Né? Dentro desse contexto, a sociedade capitalista ela impede não só esse pleno desenvolvimento da completude da vida humana, mas também ela impede que os seres humanos possam ter, nesse momento, por exemplo, histórico, que é muito claro, em especial nos textos do professor Newton, quando ele vai apontar, né, as pedagogias do aprender a aprender, e já foi citado aqui, que contribuem ainda mais, né, dentro da alienação que a gente vive na sociedade capitalista, para que as pessoas, em vez de se enriquecerem com o gênero humano, né, cada vez mais se empobrecem, né, se distancia do que os seres humanos produziram de mais rico. E nessa sociedade, a gente percebe isso acontecendo o tempo todo. Né? O tempo todo, me parece que cada vez mais se distancia do conhecimento, né, clássico, do máximo da potencialidade que o gênero humano produziu. Né? Então, eu queria que o professor desenvolvesse um pouquinho, né, essa relação de que como superar essa questão nessa sociedade, ou seja, né, eu não estou querendo ser reprodutivista aqui, eu estou defendendo que a escola, né, como o professor colocou, quando ela faz e cumpre o que o Saviani falou, né, que é a função social da escola, que é a socialização do saber, né, sistematizado, como já foi dito aqui, quando ela faz isso, quais são as transformações, as possibilidades que cria dentro dessa lógica do capitalismo, né, das possibilidades de desenvolver para além dessa realidade que esse cotidiano impõe para todos os seres humanos. Impõe um cotidiano onde as pessoas aprendem as mesmas músicas, onde as pessoas, né, se vestem da mesma forma, onde as pessoas aprendem a se relacionar no amor da mesma forma, né? Aprendem que, né, que o mais importante, né, é o que a pessoa carrega no bolso, não quem a pessoa é. Né? Então, só para citar a questão do gancho do amor, né? Então, assim, eu queria ouvir um pouquinho mais do professor, né, sobre essas relações de como que no capitalismo, ainda que estejamos no capitalismo, né, apesar, né, acho que todo mundo concordar, né, com essa relação social desse modo de produção, como isso, né, através da escola, como a aquisição do conhecimento, né, pode contribuir para esse enriquecimento dos seres. A minha questão é só pedir para você falar um pouquinho mais, como você disse no final da sua fala, poderíamos ter falado disso, poderíamos ter falado disso, poderíamos ter falado disso, falar um pouquinho mais sobre catarse e sobre o papel despetixizador da arte. O professor já disse, já que não é muito versado em poesia, né, e tal. E eu como um estudioso... Mais fácil que as poemias. Foi o Sambinhas que já me disse. E eu tenho uma questão sobre poesia, eu estudo poesia, mas se o professor não sentir a vontade de responder, também fique à vontade. Quando nos meus estudos de poesia, eu entrei em contato com um impasse fundamental que muitos críticos colocam, que é a poesia de propaganda, né? Tipo, uma poesia mais engajada que é considerada menor em relação à teoria literária e tal.
Isso me incomoda, né, como marxista, que tem... Você pode repetir? Desculpa. Os críticos literários, eles colocam a poesia marxista, uma poesia mais engajada, revolucionária, contra-hegemônica, como uma poesia menor. E não dão tanta atenção nos estudos da crítica literária. E eu, como marxista, e como meu movimento do meu pensamento, gira em torno da transformação dessa sociedade que a gente vive, e eu preciso buscar no meu campo semântico das minhas produções palavras, conceitos que façam sentido numa narrativa de fato transformadora. E quando eu entro em contato com esses conceitos, com essas palavras que eu quero, ela remete a essa crítica de uma poesia menor, uma poesia propagandista. É isso, a minha pergunta é: o que seria para o professor uma poesia revolucionária que não caia nesse termo da propaganda, de fato, né? Revolucionária? É isso, se o professor concorda, já falou que não concorda tanto e tal. Mas porque na poesia é muito complicado isso. Você se introduziu o marxismo, muito poucas pessoas que conheço. Enfim, é isso aí. O senhor falou, né, da sua fala em determinado momento, a questão da afirmação do humano, né, dos artistas, embora não saibam, ou podem saber, no caso, tem essa questão da afirmação do humano, né, e em diferentes momentos também na sua fala, o senhor trouxe a questão da humanização, né, que a gente entende como sendo um aspecto central para a pedagogia histórico-crítica, né, para o marxismo de um modo geral. E aí me parece, eu queria que o senhor desenvolvesse um pouco essa ideia, que há muitas leituras imprecisas do que seria, né, a ideia de humanismo, né, no Lukács, enfim, e que repercute em leituras incorretas sobre a pedagogia histórico-crítica e a obra do professor Limeval Saviano, né? Como se, ao falar de produzir a humanidade, a gente estivesse defendendo alguma espécie de essência humana, né, no sentido idealista, enfim. E aí, se o senhor pudesse desenvolver um pouco, né, essa questão da afirmação do humano, do humanismo, para o Lukács. Em relação à questão do amor, você haveria espaço para a questão do amor na análise que Lukács faz da completude da vida e, enfim, e que eu procurei incorporar aqui a reflexão sobre a educação, a formação humana, né? Bom, necessariamente precisa haver espaço para isso, porque o amor é um sentimento, portanto é algo produzido historicamente pelos seres humanos. É uma produção humana. O amor, ele não é uma coisa que venha da natureza. Assim como o ódio também não existe na natureza. Na natureza não existe nem amor, nem ódio. Então, uma leoa, quando mata lá sei lá, uma zebra, para se alimentar, né? Aí não há ódio nessa, é simplesmente a sobrevivência, né? Simplesmente a luta pela vida. Então, o amor, ele é uma produção humana. E o amor, na verdade, é uma relação entre seres humanos. O amor é um sentimento que envolve formas de relacionamento entre seres humanos. E eu diria que, na minha interpretação de Lukács, não só de Lukács, mas também de Marx, né, essa questão é vista como algo que contém um potencial de desenvolvimento da humanização, de desenvolvimento do ser humano como humano. Ou seja, nas relações de amor, o ser humano expressa o quanto ele esteja humanizado ou não. Então eu diria, o desenvolvimento do amor como formas de relacionamento e como sentimento
é expressão do nosso grau de humanização. Portanto, é algo importante, sim, está relacionado, sim, à completude da vida. Aqui eu não estou entrando na discussão, que também demandaria, né, uma análise mais cuidadosa, de tipos de amor e assim por diante. Estou apenas dizendo que o amor é um sentimento humanizador e que expressa o quanto nós estejamos humanizados, nós seres humanos e a sociedade. Ou não. A desumanização. Só que aqui eu veria a desumanização como a ausência do amor, como a debilitação da capacidade humana de amar. Insistindo que o amor é uma produção histórica, social, então nós não nascemos com ele. Ninguém nasce sabendo amar, assim como ninguém nasce odiando. A gente, como seres sociais, nós aprendemos ou não aprendemos a amar e aprendemos ou não aprendemos a odiar. Quanto à questão do capitalismo, né, e das restrições ao desenvolvimento humano, a questão da alienação nessa sociedade, um cotidiano no qual prevalece a alienação e como que o trabalho com conhecimento na escola pode contribuir para a superação da alienação. Então, lembrando aquela questão que é básica, né? A plena superação da alienação só é possível com a superação da divisão da sociedade em classes. Enquanto houver divisão da sociedade em classes, as superações da alienação serão sempre parciais. Serão superações dentro das possibilidades, muitas vezes restritas, que nós temos nessa sociedade. Entretanto, é preciso acrescentar que, embora essas superações possam ser restritas, elas são necessárias ao próprio processo de superação da sociedade. Então, se por um lado nós precisamos superar a sociedade capitalista para poder superar plenamente a alienação, por outro lado, um certo grau possível de superação da alienação ainda nessa sociedade é necessário para transformarmos a sociedade. E aí entra a educação, aí entra a escola, aí entra a socialização do conhecimento. E foi o professor Marcelo Húngaro que ontem mencionou, muito de passagem, é claro, poderia ter desenvolvido mais, né, mas mencionou essa questão. Ele falou, olha, se fosse tudo 100% alienação, em outras palavras, a gente não estaria aqui, e vamos arrumar as malas, vamos todo mundo embora, vamos tocar nossa viola em outro lugar, ou até não tocar mais viola, nós vamos fazer outra coisa. Que às vezes tem uns discursos aí de esquerda que o Marcelo sabe, né, que são assim. Você só vê alienação naquilo, só alienação, só alienação. Aí a vontade que a gente tem na hora das perguntas é perguntar, nós estamos fazendo o que aqui? Né? Se tudo é só alienação. Então nós sabemos que não é tudo só alienação. Tem sim humanização. Tem humanização no interior da escola e tem humanização nos outros espaços sociais. Mas não, isso não nos torna ingênuos de não vermos a alienação, que por vezes é profunda, é intensa, é sufocante, mas não é absoluta. Porque no momento em que ela se tornar absoluta, então acabou a conversa. Ou nós estamos aqui fingindo, estaríamos fingindo, né, que ainda faz sentido conversar sobre essas coisas e tentar se mobilizar para superar e para modificar. Então, a questão da socialização do conhecimento, né, faz parte desse processo de busca de superação possível, ainda que limitada, da alienação nas circunstâncias em que vivemos, como parte de um processo de busca mais ampla de transformação da sociedade. Que aí também tem aquela coisa, se nós estivermos naquela perspectiva de que a sociedade não pode ser transformada, que o capitalismo não pode ser superado, então eu acho que nós estamos fazendo a coisa errada, a gente deveria estar tentando ganhar dinheiro. Porque se o capitalismo não tem superação,
nós estamos fazendo o quê? Se a alienação não pode ser superada, nós estamos fazendo o quê? Deveríamos estar tentando ganhar dinheiro. Quem defende o capitalismo é isso que está fazendo. Eu não conheço ninguém que defenda o capitalismo e que não queira ganhar dinheiro. É meio contraditório. Bom, nem que a pessoa tente ganhar dinheiro ilusoriamente, mas ela almeja ganhar dinheiro. Sobre o Tiago falando, fala só aí sobre a catarse, né? Eu estou orientando você tem. Desculpa, eu vou ser assim, mas catarse, para mim catarse é mudança na visão de mundo. Quando eu falo mudança, é uma mudança qualitativa, é um salto qualitativo na nossa visão de mundo. Quando eu falo visão de mundo, envolve visão de nós mesmos também, né? Então, a catarse é um salto qualitativo nessa relação entre nós e a realidade objetiva da qual nós fazemos parte, né? E a catarse na educação, ela é fundamental. Aliás, no meu entender, deveria ser o grande objetivo da educação em todos os níveis, a produção de catarses, desde a educação infantil até o ensino superior, né? E nós, professores, deveríamos estar conscientes dessas catarses e de como tentar produzi-las, né? Mas, insisto, catarse está relacionada com... Por isso tem a outra questão, na questão da concepção de mundo, que eu já mencionei. A catarse está ligada com isso. E o papel desfetichizador da arte, né? Aí, é claro, a gente entraria tem que entrar naquela discussão, né? De que existem formas e obras de arte mais ricas e mais desenvolvidas. Mas não necessariamente só as mais desenvolvidas e mais ricas podem produzir catarses no indivíduo. Às vezes, uma obra que não é tão rica assim pode produzir catarse sim no indivíduo, pode produzir mudanças na sua visão de mundo. Sobre a poesia engajada com uma poesia menor, né? É mais ou menos a mesma resposta que eu dei em relação ao romance Mãe do Gorky, né? Eu acho que tem preconceito muitas vezes em relação a produções artísticas que tenham um engajamento explícito. Agora, por outro lado, também precisamos, né, estar atentos para não achar que só porque é engajada uma produção artística que ela seja artisticamente boa. Pode não ser, né? Pode ser artisticamente pobre. Então, é claro que a gente procura, busca, né, que a arte ela produza, né, esse nosso engajamento, mas a gente entendendo esse engajamento de uma forma ampla, né? Engajamento com a humanização, engajamento contra a desumanização, para a gente não cair naquelas formas mais reduzidas da ideia de engajamento. Nenhuma vez eu estava participando de um evento e estava se discutindo naquele evento lá sobre arte e tal, tinha apresentação de trabalhos, era uma sessão de apresentação de trabalhos. E aí tinha lá um estudante, militante de algum movimento de esquerda, que se levantou e falou, esse negócio de arte, né, e a política. Aí ele falou que ele não conseguia entender uma coisa que ele ouviu uma vez, que ele queria saber se era verdade. Que ele ouviu falar que na biblioteca do Che Guevara tinha Dom Quixote de La Mancha. Ele queria saber por que tinha Dom Quixote de La Mancha na biblioteca do Che Guevara. Então, é um jovem que era muito ingênuo, né, sobre o significado da arte no processo de desenvolvimento, de humanização, né?
ele não viu, por exemplo, que tem uma foto, tinha na internet, mas eu acho que ainda tem na internet essa foto, uma foto do Che Guevara deitado num acampamento guerrilheiro, e nesse acampamento o Che Guevara está lendo um livro de Goethe. Ele está com um livrão do Goethe aberto assim, deitado, lendo, né? Então, se o jovem já não entendeu ter o Dom Quixote lá na biblioteca do Che Guevara, também questionaria o Che Guevara lendo Goethe, né? Então, é uma ideia empobrecida do engajamento da arte, né? A arte deve ser engajada, mas no engajamento numa perspectiva mais ampla. Agora, concordo com você que tem preconceito quando esse engajamento político é mais explícito, né? Já tem você pode ver no caso próprio Gorky, né? O Gorky não é um autor muito citado, muito comentado, né? Já vem ele, né, de uma maneira mais assim, distanciada. E a questão do humanismo e da afirmação do humano, né? Tanto no Saviani como no Lukács, enfim, no Marx, no Engels, no Vygotsky, no Leontiev, no Gramsci, o humano é histórico. O humano é histórico. Então não existe uma essência humana independente da história. Não existe uma essência humana independente da história. Se a gente puder chamar algo de essência humana, é algo que se desenvolve historicamente. Desenvolve-se a partir das relações entre o ser humano e a natureza, desenvolve-se a partir do processo de constituição das sociedades, das relações sociais de produção, da divisão social do trabalho. Então, a humanização ocorrendo ao longo de um processo histórico que envolve também desumanização. A dialética entre humanização e desumanização. E é aí que o humano faz sentido. Quando a gente pensa nessa dialética histórica de humanização e desumanização, né? E ainda assim, a gente também precisa especificar, às vezes, os significados, né? Por exemplo, quando a gente fala humano, né? A gente pode usar humano em pelo menos 2 sentidos, que eu diria. Pelo menos. Não estou dizendo que não possam ser mais do que esses. Um é que humano é tudo aquilo que é resultante da atividade dos seres humanos, incluindo aí os próprios seres humanos. Então, tudo isso a gente vai chamar de humano. Então, por exemplo, o humano ou humanizado. Por exemplo, uma pedra existente na natureza não é humano, é um objeto da natureza, é uma pedra. Agora, a pedra lascada já é um objeto humano, que foi humanizado. A atividade humana transformou aquele objeto e ele passou a ser um instrumento. Bom, então, tudo aquilo que é produzido pelos seres humanos, pela atividade humana, vai ser chamado de humano. Só que nem tudo que nós produzimos, nós seres humanos produzimos, é bom. O ser humano produz coisas boas e produz coisas ruins. O ser humano, como eu falei, o ser humano produziu o amor, mas também produziu o ódio. O ser humano produziu desenvolvimento, mas produziu destruição. A bomba atômica é humana. É uma produção humana. Então, nem tudo que é humano é necessariamente bom. Esse é um significado amplo de humano. Mas a gente usa também um significado não tão amplo, que seria mais ou menos assim: humano é aquilo que de bom os seres humanos produziram, e desumano é aquilo que de ruim os seres humanos produziram. Aí faz sentido, porque no outro sentido, mais amplo que eu falei,
não dá muito para a gente falar em humano e desumano, né? Porque tudo que é produzido pela atividade humana é chamado de humano, então não dá para você falar em desumano, desumanização, né? Agora, se a gente usar o humano mais no sentido mais valorativo, de dizer é humano aquilo que de bom o ser humano produziu, então aí envolve valorações, valores, né? Aí a gente vai poder falar em desumano e desumanização. Mas seja num sentido, seja no outro, a historicidade está posta, a historicidade está contida nisso aí. Então, outra coisa, defender o humano, a afirmação do humano, o posicionamento contra a desumanização, não significa de maneira nenhuma assumir uma atitude idealista de ignorar o capitalismo, né? Então nós precisamos analisar o capitalismo, mas analisá-lo dialeticamente, como fez Marx. Marx nos ensinou a analisar dialeticamente o capitalismo. O papel do capitalismo em termos de desenvolvimento da humanidade e, ao mesmo tempo, o capitalismo produzindo as mais profundas formas de alienação, né, na história humana. Então essa dialética, essa contradição entre humanização e alienação no capitalismo. Se a gente não analisar assim dialeticamente, a gente vai ter muitas dificuldades de entender o próprio processo necessário de superação do capitalismo. Porque nessa superação precisamos preservar o que de positivo tenha sido criado na sociedade capitalista. Senão não é superação. É só recusa do capitalismo, rejeição. Mas a rejeição não é necessariamente um processo de superação. E a gente precisa superar, precisa ir além. Agora, tem correntes, sim, dentro do marxismo que rejeitam qualquer uso da ideia de humanismo, de humano, né? Mas aí eu acho que vão uma visão que se afasta de tudo que a gente trabalhou aqui nesses 2 dias em termos de uma visão histórica, dialética do desenvolvimento humano. Acho que está bom, né, gente? Já está aqui.